Fala, minha gente, tudo bem? Bora para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez uma pregação do pastor estadunidense Kevin Leal falando que Deus é capitalista. Bora lá, né? Somebody say heaven is a meritocracy. Alguém diga comigo, céus é uma meritocracia. Ei! Vamos longe hoje. Nossa, começamos bem. Essa dinâmica, né? Fala, não sei o que ela é curiosa porque é feito bem manada mesmo, né? Você tem um controle, o poder do monopólio da palavra, você fala e a galera repete e vem junto com você. A gente tá aqui dentro de uma estrutura de poder em que tem uma autoridade espiritual, no caso ainda é uma autoridade espiritual convidada, gringa, vinda dos Estados Unidos só pra falar numa igreja de classe média, pela toda a estrutura que tem aí. Então, tipo, já tem todas essas relações envolvidas e o pessoal tá aqui, ó, animado com o que tá rolando e o cara fala qualquer groselha, e o pessoal, qualquer groselha, repita comigo, qualquer groselha, qualquer groselha. E aí, qual que é a chance que você tem de enfrentar isso, de ir contra, de discutir, de debater, de levantar sua voz? Nenhuma. Inclusive porque você tá num auditório com todo mundo já devoto, entregue, né? Não entregue ao pastor, diga-se de passagem. Entregue a essa experiência espiritual, popular, religiosa, e o pastor é o mediador desse negócio todo e tá ali com essa autoridade e a confiança devota da galera. Quase que uma relação de que a gente poderia chamar de dominação direta, que todo mundo aceita essa estrutura e você aceita, entre aspas, por sua vontade, porque você teve sua experiência de fé, você teve sua vivência, voluntariamente você vai lá participar desse negócio. Excelente. Dada essa dinâmica, quem que vai levantar a mão e dizer, o senhor tá falando groselha? Não vai, né? É tipo aquele recurso que às vezes o pastor usa, né? De falar Você concorda? De um microfone de cima do palco, o que vai dizer não, né? Mas tudo bem, o máximo que vai acontecer aqui é quem não curtiu essa ideia vai cruzar o braço, voltar pra casa meio cabisbaixo, ficou em silêncio e falar, não gostei de hoje não. E vida que segue. Mas é só pra gente perceber nessas relações de poder e, pelo amor de Deus, já estou preocupado, porque começou com o céu é uma meritocracia. Ai, ato falho que eu queria democracia, mas pelo jeito não é. Say it again. Diga de novo. One more time. Uma vez. Let's pray a prayer. Vamos orar uma oração? You pray it Glória a Deus. every Sunday or every time you get there at the Bullet Church. Vocês oram todo domingo ou sempre que se reúnem como uma igreja Bola de Neve? We're going to pray it all out. He's going to lead us. Nós vamos Obrigado aí pela referência. Essa é uma pregação na igreja Bola de Neve. E esse é o pastor Kevin Leal, que eu já comentei, estadunidense. Caso você não lembre quem ele é, uma referência e tudo mais, ele é o camarada que abençoou aquele secretário da cultura do governo Bolsonaro que fez uma propaganda nazista imitando Goebbels. Lembra que tinha a fotinho dele, ele paradinho aqui na oposição, tocando Wagner ao fundo, a foto do inominável no cantinho, uns símbolos nacionais na frente, e ele fala todo um discurso de alta cultura e não sei o que lá, imitando, emulando uma propaganda nazi. E este camarada disse aí, você, como é que é? O teu chefe é o presidente, mas o teu rei, você é o servo do rei altíssimo, não sei o que lá. E, para surpresa de alguns, esse secretário nazi, que fez propaganda nazi, era crente. Vou colocar aqui na descrição um artigo que a gente escreveu. Eu escrevi no GGN, acho que em 2019, sobre esse fato, chamado Aos Domingos o fascista também vai à igreja, ou o fascista também vai à igreja aos domingos. Não, acho que aos domingos o fascista também vai à igreja. E a gente publicou como um artigo no livro Fascismo como Religião, que está em PDF aberto para quem quiser acompanhar. Também vou colocar aqui na descrição, espero que vocês curtam. Porque esse foi o camaradinho, o pastor, que abençoou o nosso excelentíssimo secretário, que teve que ser exonerado, porque fez uma propaganda nazi e aprovada pelo governo. orar em voz alta e ele vai nos guiar nessa It oração. starts with our Father. E começa com Pai Nosso. Okay, let's go ahead. Let's pray. Vamos orar o Pai Nosso juntos? 1, 2, 3 e... Pai Nosso que estais nos céus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí a gente sai do vestiário ou da grade no cantinho e entra no campo de terra como no capeta, vestida, colorida, cheia das imagens, bora pra bola!
com respeito à religiosidade popular, obviamente participante dela, mas é curioso como a gente transformou uma oração que fala do pão nosso, do Pai nosso, do cuidado nosso, de nos livrar de cair nas tentações do mal, né, da acusação, porque esse é o grande lance, né, o acusador, aquele que te tenta, que te coloca numa situação complicada. E essa parada toda, e a gente transformou isso, que era um negócio de compartilhar, dividir, de vida, num grito de guerra. E aí, se você jogou bola na quebrada, tá ligado como é que é? Jogou bola ali numa várzea, algum canto, pré-jogo, a gente sempre tem esse lance aí, né? O pessoal se reúne, faz uma reza, sai correndo e bora pro campo bater uma bola. Um fim de semana aleatório qualquer. Tamo aí. Nota pessoal, o que eu já apanhei em jogo assim, meu pai amado. Wait a minute. Espera um pouquinho aí. Your kingdom come Sua vontade seja feita. On- Venha o teu reino, on earth assim na terra, as in heaven. como é no céu. Heaven is a meritocracy. Se nos céus é uma meritocracia, Everybody go, aha. todo mundo vai pensar, Oh, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Bom, a pressuposição de que o céu é uma meritocracia não é nova também. Agora a gente vai ter uma grande disputa daqueles que falam sobre a fé com obras, a fé sem obras, a graça divina, etc, etc. Mas na tradição da qual eu fui formado, pentecostal, nós aprendemos que teremos lá as nossas pedrinhas na coroa, de acordo com a sua prática religiosa, seu respeito com a fé, aquilo que você realiza dividindo e compartilhando o evangelho com o mundo, né? E aí você terá a sua recompensa nos céus. E aí tem até uma brincadeira que é da casa. Você vai ter uma casa mais legal, uma casa menos legal, ou uma coroa assim e tal. Realmente parece ser uma dinâmica meritocrática nesta fábula que é contada. Mas tudo bem. Tirando essa parte, se não for a meritocracia, vocês estão lascados, né? Que vocês estão repetindo o maluco, não tá falando um lé concreto. E a oração que vocês acabaram de fazer, né, que a gente aqui acabou de fazer o nosso grito de guerra, era Pai Nosso, comunitário, pão nosso, de todos, que nos é dado. Que meritocracia é essa? O pão dado. O pão que é nosso nos dá hoje. Ou o pão que nos é dado hoje e nos é dado. Eu acho que a gente podia começar a repetir mesmo o que é feito no céu aqui na terra, é começar a compartilhar e dar comida mesmo, garantir que todo mundo tenha o que comer. Ia ser excelente. Fica aí a dica da gente seguir essa ideia e abandonar essa estrutura completamente imbecil de meritocracia, que é um conceito inventado por um cara que estava pensando numa distopia, quer dizer, um mundo completamente bagunçado, catastrófico, no qual existiria essa ideia de mérito completamente vazia, que, pelo amor de Deus, mas parece que foi convertido em virtude, né? É virtuoso você estruturar as coisas nesse tipo de discussão imbecil. Mas vamos lá, vamos aceitar. Esse é o meritocrático do pão nosso, do Pai Nosso, que nos ajuda, que nos auxilia, compartilha a nossa vida, nós perdoamos as dívidas nos são perdoadas. Meritocrático pra caraca, hein? Ai, meu Deus. So guess what? If heaven comes to earth, earth has to be a meritocracy. então se os céus vêm para a terra tem que ser uma meritocracia. There's no equality of outcome. Não tem uma igualdade de ganho, There's an equality of opportunity. mas uma igualdade de oportunidades. Qual que é a oportunidade que vai ser dada no céu que eu tô querendo entender? E não é a oportunidade de ganho do pão nosso que nos é dado? Eu não sei como é que os gringos estão lendo o texto, hein? Socialism is outcome, kingdom is opportunity. O socialismo é o ganho, o reino é a oportunidade. One of the ways Que eu saiba, socializar é compartilhar o pão, distribuir as coisas, reorganizar a produção para que todos tenham, para que não haja exploração, sim, para que dívidas sejam quitadas e para que a gente equilibre de maneira sustentável a reprodução social. Mas tudo bem, parece que isso está aí em contradição com esse reino meritocrático vindo de algum lugar. you can know that God's a capitalist. Qual outro modo de saber que Deus é capitalista? The foundation of capitalists, A fundação do capitalismo, the foundation of capitalism o fundamento, a fundação do capitalismo is the ownership of private property. é a posse de propriedade privada. Say it again. Posse de propriedade privada dos meios de produção, que excluem todos os demais de condições de meio de vida para sua reprodução, subsistência, existência, então sendo forçados a vender sua própria força de trabalho
sem qualquer outra condição, a possibilidade de garantia de meio de vida, de reprodução de sua família e tal. Então, e numa coordenação social do trabalho complexa, dinâmica, né, completamente diferente, inclusive, de qualquer estrutura produtiva dos tempos antigos, daqueles que vêm as histórias bíblicas. Mas quer dizer que a propriedade privada é uma demonstração de que Deus é capitalista. Essa invenção nossa da propriedade privada é uma demonstração de que Deus é capitalista. E para você que pensa, nossa, mas que absurdo, né? Eu não sei se vocês repararam, mas a defesa da propriedade privada, de uma série de relações como se fosse divinamente determinado, como se fossem naturais, também estão em outros reacts que a gente fez da galera que é aparentemente mais limpinha, mais próxima ao academicismo, mais intelectual, né? Que fala cheio de propriedade, umas paradas que subsidiam isso aí. O fundamento do capitalismo é a posse de propriedade privada. And when Israel came into the land, E quando Israel veio para a terra prometida, everybody got their own private property. todo mundo recebeu sua propriedade privada. Foi distribuído para famílias e tribos para que pudessem ter subsistência, coordenando conjuntamente o povo, tá? Todo mundo vai ter tua terrinha, vai ter tua produção de subsistência, não é de produção e acumulação, uma divisão relativamente simples da organização da terra, né? Não tem uma coordenação complexa da divisão social do trabalho, organizada em clãs, tribos, famílias, essa coisa toda, então completamente distinto de qualquer outra coisa e não tem nada a ver com propriedade privada de meio de produção. Mas tudo bem, não precisam saber disso, afinal o pessoal é pastor. Não vou cobrar do pastor que ele saiba de tudo, apesar dele querer falar de tudo. And God knew the failures of people to lose things. E Deus sabia a falha que as pessoas teriam em perder as coisas. And he always wanted people to have capitalism and private property. E ele sempre quis que as pessoas tivessem capitalismo em suas propriedades. So every 50 years, Então a cada 50 anos, no matter how much your family messed up, não importa o quanto a sua família bagunçava as coisas, at the end of 50 years, no fim de 50 anos, all the property went back to the original owners. todas as propriedades voltavam ao dono original. Because capitalism requires I have to own something. Porque o capitalismo requer que você tenha que ser dono de algo. Tô tentando não ofender o querido. Não, excelência. O que acontece é que, assim, por uma razão de mudança climática, por uma razão de conflito com outros povos, conflito entre famílias, um acidente, alguém que ficou doente na família que era o centro da produtivo da comunidade, né? Os filhos mais velhos, alguém assim, alguém faleceu, ficou zoado, aumentou o número de gente na casa, sei lá, N possibilidades podem ter acontecido que não estão sob o controle das pessoas e elas perdem suas possibilidades de manter sua produção de subsistência familiar no clã e tal. Então elas começam no sistema simples de trocas, de cuidados e tudo mais, o pessoal vai negociar, vai fazer dívida, pedir um negócio emprestado, um camelo aqui, uma ovelha lá, uma ajuda para levantar as tendas e tal. Se houver já trocas monetárias, vai fazer essa mesma parada de uma troca de moeda, esse negócio todo. Rolou esse processo, a galera começou a perder coisas, porque afinal, isso acontece na dinâmica da vida. Faltou chuva, faltou água, secou lá algum espaço de irrigação da terra, ou veio uma praga, o cara perdeu a condição, ele vai se virar para tentar sobreviver. Nessas dinâmicas sobre as quais ninguém tem controle, você acaba perdendo sua posse. Em algum momento você vai entrar em dívida, você vai ficar devendo para alguém, você se lascou, perdeu a família, sei lá o que aconteceu, entrou em guerra e a guerra lascou vocês. Toda essa dinâmica não tá sob controle de ninguém. Então é justo que a terra volte para as famílias, volte de X em X tempo, sejam as dívidas perdoadas, quitadas, que não haja cobrança de juros, que toda essa dinâmica é para garantir a reprodução da vida das pessoas, das famílias e do próprio povo, em última instância. O que isso tem de capitalismo? Vocês são doidos, esse é o problema. Vocês pegam um tipo de relação hoje, para justificar ela, vocês transpõem, jogam lá pro passado e dane-se. E em vez de você aprender e compreender com hermenêutica, exegese, aprendizado da história, como era a reprodução da vida das pessoas naquele tempo, qual é a diferença de hoje, como funcionam diferentes modos de produção, quais são as contradições, quais são os problemas, quais são as soluções, e descobrir valores que ajudem a gente a garantir a reprodução de vida das pessoas e tudo mais. O que vocês querem? Deus é capitalista. Israel é capitalista. O capitalismo existe desde que o mundo existiu. O mundo é mundo, o mundo foi criado capitalista.
Agora eu lembrei do react que o Jonas Madureira fala a primeira cosmovisão foi lá no Éden. Não sei se vocês viram isso. É maravilhoso. Não, não é horrível. Essas coisas aí. Então Deus já deve ter feito um mundo capitalista desde o Éden e o pessoal não tá sabendo lidar. Aí por causa da falha das pessoas o capitalismo se torna impuro. Então se você tirar as pessoas, o capitalismo aí no mundo funciona bem pra caramba. Aí é a meritocracia, né? Você vai eliminando o pessoal, eliminando as Quem consegue sobreviver nessa insanidade das aleatoriedades da vida, parabéns, você é o vencedor. Você é as batatas. E os demais que se lasquem. É complicada a vida. Complicado. E tá aí transpondo algo sem sentido pro passado para justificar que Deus é capitalista. Olha a frase que nós chegamos. Mas pelo menos ele é explícito e sincero, né? É diferente de quem fala a mesma coisa, só que com disfarces acadêmicos e tal. I've got to invest something. Eu tenho que investir em algo. Matthew chapter 25, Mateus capítulo 25, starting in verse 14. começando no versículo 14. This is the parable of the talents, Essa é a parábola dos talentos. or better known as the parable Pra você que não conhece essa parábola, eu espero que eles vão ler, né? Estão abrindo a Bíblia ali. Olha... As atrocidades que são cometidas a partir disso daí são terríveis. Vamos lá enfrentar este texto, a chamada parábola dos talentos. of meritocracy. Ou mais conhecida como a parábola da meritocracia. Now, what did God put man on the earth to do? Não. E o que Deus me colocou aqui na terra para fazer? Cultivate the earth. Cultivar a terra. Well, Kevin, I'm not a farmer. Ah, Kevin, eu não sou um fazendeiro. Guarda essa frase. Deus nos colocou aqui para cultivar a terra, porque eu acho que ela vai ser muito importante nessa parábola dos talentos, tá? No, the cultivation is in your mind. A cultivação está na tua mente. Some of you haven't read a book for a decade. Some of you have not read a book for a decade. Alguns de vocês não leram um livro há uma década já. Some of you haven't gone to a seminar to understand how to do your job in a decade. Alguns de vocês nunca foram num seminário para aprender como fazer melhor seu trabalho já faz uma década. We live in the information age. Nós vivemos na era da informação. Invest in your mind. Invista na sua mente. Your wealth is in your mind A sua now. riqueza está na sua mente agora. Cultivate your mind. Cultivate your Cultive thinking. a sua mente, o seu modo de pensar. So when he says cultivate the earth, Então, quando ele diz cultivar a terra, find something to take a raw material and cultivate it. ache algo para achar, para se tornar matéria-prima e cultive isso. Like a baker. Como uma padaria. They take flour, Eles pegam o trigo, eggs, milk, whatever, o leite, os ovos, seja o que for, and they cultivate it in the bread. e eles cultivam até transformar em pão. And what they pay for the flour, the eggs, and the salt, E o que eles pagam pela farinha, pelos ovos e pelo sal, and what they cultivated in the bread, e o que eles cultivam no pão, in between there's a profit. entre isso há um lucro. You make good bread, Você faz um bom pão, you sell a lot of bread. você vende muitos pães. You're a horrible cook, Você é um terrível cozinheiro, find another job. padeiro, procura outro emprego. Isso a gente está falando de uma divisão social do trabalho complexa, dinâmica, em que você tem setores distintos da produção. Não é uma subsistência, não é cada família produz seu pão, organiza sua própria reprodução alimentícia e executa alguma outra tarefa fora, ou só vende o excedente. Não, aqui a gente está falando de gente que é especializada num tipo de produção e produz não para consumo, mas para a venda. Quer dizer, ele já está falando dentro de uma estrutura capitalista de mercado complexo e mercado propriamente já capitalista. Quando a gente pega as culturas anteriores, outros modos de produção, em outros modos de produção você tem cultura de subsistência, aquilo que sobra você leva para o mercado para vender. São mercados simples, são mercados não capitalistas. Porque o objetivo primeiro é garantir o sustento efetivo de vida, de reprodução. Quando a gente tem uma sociedade mais complexa, com uma mais dinâmica na divisão social do trabalho, aí sim você tem especializações, e isso aumenta a produtividade, tem várias coisas interessantes, mas tem uma perda, que se ela é mediada exclusivamente pelo mercado, e aí exclusivamente pelas trocas, você não vai ter controle ou planejamento coordenado sobre essa produção. E aí, com falta de planejamento, falta de regulações, de intervenções sistemáticas nessa estrutura de mercado, você vai ter tantas desregulações a ponto de comprometer a própria reprodução social, ou seja, da própria estrutura social e da vida das pessoas, e a reprodução material efetiva da vida das pessoas. Essa é uma das bases da contradição que Marx percebe e que a gente está vendo aí e vive hoje, tá ligado? Então, assim, esses exemplos, essas metáforas, elas parecem ser muito fáceis de serem assimiladas e de você falar, é assim mesmo, porque é reflexo de como a gente vive.
Mas não é sempre assim, e não é assim que uma produção é pensada ou planejada. Fica aí só a dica, tá? Mas é curioso que a gente tá reagindo a uma pregação, mano. Isso aqui é uma pregação num culto, num domingo. A que ponto chegamos? This is cultivating. Isso é cultivar. And God is going to shake every one of you. E Deus vai balançar cada um de vocês. Because socialism makes people poor and it makes people average. Porque o socialismo faz as pessoas Não, ai, desculpa. pobres e medianas. Why should I? Não. Eu já tava reagindo com ódio do irmãozinho. Antes do nosso querido tradutor, quero te agradecer, tradutor, por estar aí fazendo a tradução simultânea pra gente poder acompanhar sem grandes dificuldades essa maravilha de palestra. O socialismo só vai ser pobre e mediano. Não, querido. Aparentemente, na história se demonstra o contrário. Os países que fizeram revoluções socialistas, em pouquíssimo tempo, tiveram ganhos bizarros. Se organizaram produtivamente para garantir um aumento de produtividade, melhor condição de vida das pessoas, erradicar analfabetismo, cuidar de saúde, essa coisa toda. E a gente pode ter vários exemplos. Aí nas dinâmicas, sim, de disputa internacional, de luta pelo modo de produção hegemônico, de disputas entre os países que fizeram alguma revolução nacionalista, nem só socialista, né, buscando alguma relativa autonomia no processo produtivo, tomam golpe, são invadidos, chega a bomba vindo de um país muito conhecido como Estados Unidos, do qual o senhor é oriundo, e vai rolando esse processo todo de disputas e é bélico, é uma coisa maluca, mas é disputa disso. E quando entra nessas dinâmicas que excedem a organização do processo produtivo, aí a gente começa a ver realmente disputas, falências, desestruturações produtivas. Tem um estudo muito bacana do Vin Dirkisens, eu vou ver se eu lembro de colocar na descrição, falando sobre a perestroika e o processo de dissolução da União Soviética e demonstrando como a questão da corrida bélica foi essencial para que você tivesse uma desestruturação do processo econômico. E aí você entra naquele dilema. Se você não entrasse na disputa bélica, perdia sua autonomia e sofria riscos de perder ali sua própria estruturação da dinâmica política que mantivesse o processo revolucionário em manutenção, seguindo. E se você investe isso, você teve a desestruturação econômica e ele vai discutindo essas contradições e como é interessante ver isso. Agora, veja que sempre tem que ter um elemento bélico, extra-econômico, extra-modo de produção, para que se interrompa os processos revolucionários. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas tem aí um fato curioso. Mas de acordo com o nosso excelentíssimo pastor estadunidense, sem qualquer vínculo ideológico com sua teologia, não, é que o socialismo faz o pessoal mediano e pobre. Não parece que foi isso que aconteceu. I work hard, they're just going to take my money and give it to somebody else. Por que eu vou trabalhar duro se ele vai pegar meu dinheiro e dar pra uma outra pessoa? Sei lá, você podia ler aquela parábola lá da galera que recebe a mesma quantidade de salário independentemente do tanto de trabalho que fez. Foi Jesus que contou também. Ou daquele que diz que tem que distribuir mesmo o que você tem, né? Dar tudo que você tem pros pobres. Essas coisas que acontecem, sei lá. Você podia ler o texto lá, que direto tem esse tipo de coisa. Que alguém trabalha pelo outro, que alguém se solidariza pelo outro, que vive em função da comunidade. Recomendo aí um livro curioso chamado Bíblia. And God is saying today, E Deus está dizendo hoje, the spirit of the Creator is coming on you. o Espírito do Criador está vindo sobre vós. The eyes of the windows of heaven are going to be open all around you. Os olhos das janelas do céu serão abertos ao seu redor. When other men see obstacles, you see opportunity. Quando outros homens verem obstáculos, você verá oportunidades. Where they see problem, you see a solution. Quando eles verem um problema, você vai ver a solução. God is going to give you wealth, not money, but the ability to create. Deus vai te dar riqueza, não dinheiro, mas a habilidade para criá-lo. But if you don't believe in the God who said it or believe in yourself, Mas se você não crer no Deus que enviou e em si mesmo, you'll be like the unprofitable servant. você vai ser como um servo inútil. Matthew chapter 25 verse 14. Mateus capítulo Creia em Deus e em você. Já dizia... Não lembro qual é o versículo bíblico que diz que você deve crer em Deus e em você mesmo. Mas... segue aí.
25, versículo 14. down to verse 30. Até o versículo 30. Diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Do you see? Pera aí, antes do pastor da sua maravilhosa interpretação. Pra quem não ganhou a ideia, né? Deixa eu fazer uma coisa, me recomendaram fazer isso e estão plenamente corretos. Deixe-me voltar aqui para a minha carinha. Opa, perdão, meu equipamento não está adequado. Então, vamos adequar ele. Opa, voltei. Aí, tamo aí. Fala, minha gente. Ó, pra quem não tá ligado nessa parábola, ela é muito interessante porque, assim, o camarada que conseguiu fazer um investimento interessante recebe tudo, as glórias. E aquele que colocou a moeda no buraco e não fez um investimento, ele é lançado fora da casa do seu senhor. Opa, deixa eu ajeitar aqui a câmera, pronto, tá melhor. E isso que acontece. Normalmente se lê isso pra fazer exatamente o que esse pastor vai fazer, já tá na cara que ele vai fazer isso. Ele vai ser extremamente meritocrático, viu? Ó, você tem que investir, você tem que administrar e ser rico, o que Deus quer fazer é te dar mais, não seja como aquele servo insensato que foi lá e não fez riqueza, né? Aí você pensa, caraca, mano, essa parábola aí fala sobre esse negócio de meritocracia, elogia os bancos, elogia fazer dinheiro em vez de... É triste, porque o pessoal lê as coisas sem devido cuidado. Mateus 25, acho que é um dos textos que eu mais gosto. Sério mesmo, pra mim é maravilhoso esse texto e é muito impactante, é muito forte. Jesus é muito incisivo nesse texto. É onde tem as paradas mais... Como é que fala? Pega no calo daqueles que não querem cuidar dos pequeninos, essa coisa toda. E tem essa parábola aí. Só que essa parábola, ela tá num conjunto de parábolas. Que Jesus está falando sobre o chamado fim. E então chegará o fim, e então chegará o tempo em que o Filho do Homem vai retornar e vai transformar tudo e acabou, e chega geral e tal, é a salvação ou a perdição, e vou separar os bodes das ovelhas, aquela coisa toda. Nessa estrutura escatológica do fim dos tempos, ele está preparando uma série de metáforas, né? A autoria desse texto constrói uma série de metáforas que utiliza muitas hipérboles. E você tem um uso curioso da imagem de Jesus, que é para chocar a pessoa leitora, chocar aquele que está ouvindo. E é tão chocante, porque assim, tem uma série eu não vou ler todas as parábolas, são uma sequência, mas tem uma série de falas de que ninguém sabe a hora de chegar, a hora de partir, tem uma referência a Noé, que o pessoal estava fingindo que nada estava acontecendo, e de repente o maluco acabou tudo e veio dilúvio. Aí tem um outro comentário que é dois vão estar no campo, um some, o outro não, e vai acontecendo um monte de coisa ali, até que chega uma cena maravilhosa, que é assim, ó, o Filho do Homem vai retornar como um ladrão. E aí a metáfora utilizada é de ladrão. Não é uma metáfora boa, então você vai dizer, Jesus é um ladrão. Se eu uso essa frase, Jesus é ladrão, o Filho do Homem é ladrão, você faz o quê? Ai meu Deus. É como um ladrão, usando a imagem negativa para você falar sobre o retorno. Então ninguém está esperando. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão chega, ele não ia viajar. Ele ficava ali de guarda.
Então vocês fiquem atentos e vigiem, fiquem de guarda, porque eu vou vir como um ladrão. E aí a metáfora utilizada para ele mesmo é um ladrão. Aí ele conta a parábola, que é uma metáfora também das virgens. De um noivo extremamente canalha, impaciente, que ele chega e tem 10 virgens, e ele seria um harém, né? Então ele vai chegar para o seu harém e vai levar as suas noivas para a sua festa no seu harém. E o pessoal normalmente lê isso dentro da estrutura tradicional de casamento, aceitando que era assim naquele tempo. Gente, lê direito. Mas tudo bem, é uma metáfora já que é incômoda, não é monogâmica, bem ao contrário, o cara vai chegar e teriam 10 virgens à sua disposição. E ele vai chegar e tem ali 5 apenas que se prepararam para sua chegada inesperada no ritual lá. Então elas estão preparadas com velas, né, com candeia, que o pessoal fala, que é para colocar um óleo, um foguinho, você iluminando o caminho, e 5 que não se prepararam. Aí as 5 que não se prepararam, falou, divide um pouco do óleo aí, pra gente poder chegar aí todo mundo junto lá pra festa. E as 5 que prepararam, falaram, vocês que se virem, vai comprar o seu. Então elas têm que sair correndo para comprar tanto, não sei o que, lá chega o noivo a hora que ninguém tá esperando, e as que já estavam com o óleo na mão, vão com ele para a orgia. Vão pra festa, vão curtir aquele momento ali de casamento, obviamente, que ele vai escolher uma das 5 naquela situação e vai ficar com uma só pro resto da vida. Aí beleza, aconteceu essa cena, e aí as 5 ficaram de fora e Jesus fala, ó, fica esperto que vocês vão ser como as 5 virgens que não se prepararam. Ou vocês vão ser como as sensatas. E aí vem essa outra metáfora, esta outra parábola, que é a parábola dos talentos. E aí Jesus coloca a sua personagem como uma personagem terrível, assim como o ladrão e assim como o noivo canalha. Que agora chega o chefe canalha, o dono, o rico canalha. O rico canalha, ele não investe na produção e no cuidado de alimento. Ele é visto pelo camponês, pelo pobre, como uma pessoa terrível. Então, veja que esta é a sequência de histórias. É para chocar. E aí ele fala, eu serei como a chegada do reino é como aquele rico canalha. E aí o rico canalha faz o quê? O rico canalha, ele pega e dá grandes quantias de dinheiro para seus servos ou seus escravos. E isso já é chocante para quem tá ouvindo. Fala, ele é maluco, porque talento é não sei quantos mil denários. Denários era a medida do dia do trabalho. Então, assim, são grandes volumes, não é pouco, são grandes volumes. E quando lá na frente, na parábola, ele fala, no pouco você foi fiel, então muito te darei, não é pouco. Quem tá ouvindo a história e conhece, é muito. Um talento é muito. 10 talentos são trocentos dias de trabalho. Então é alguém muito rico, muito, muito, muito rico, e que não tá fazendo nada produtivo. Isso é interessante na história. Ele é pra chocar, é um rico canalha. E é como o rico canalha, que deu muito pro cara. E aí deu muito pro cara, e o cara falou, e fez mais dinheiro ainda. Olha que malandro, que sagaz, tá esperto, sensato, cumprindo as funções de seu chefe. Deu 2 denários pro outro, deu 2 talentos, que são um valor imenso também. E deu 1 talento pro outro. Você fala, um só? Um é muito, gente. De acordo com o dia do trabalho, é muito. Lembra que Jesus usa metáforas do campo. Em geral, essa é uma das pouquíssimas metáforas que não estão envolvidas com trabalhador. Com pessoa trabalhadora e com imagens de defesa de trabalhador. Uma das pouquíssimas imagens. Em geral, Jesus usa imagens de trabalhadores do campo, pessoal do campo. Então, esta é uma parábola que destoa de todas as demais, então ela é chocante. E está em acordo com as outras chocantes também, que eu acabei de comentar. E aí chega nessa e o que o cara fala? O servo que fez muita grana, penhorando, com juros. Tem essa, fazendo juros. Todos com juros. E juros é crime, ou é algo não muito bem visto na lei. Raras exceções de negociações específicas. E no ponto geral não deve se cobrar juros. Usura não é pecado, vamos dizer assim. E aí cobrou juro não pode. E o camarada tá lá cobrando juro. E fez muita grana com essa cobrança de juros. Malandro. Pois é. E Jesus está chocando seus leitores com essa cena. É uma parábola hiperbólica, chocante para quem ouve. Os seus ouvintes não são essa galera rica, essa parada toda. Então é chocante. Rola essa cena. O cara fez mais, o servo conseguiu fazer mais, o outro fez mais. E aquele que enterrou não cumpriu com o que o seu senhor esperava. E aí vem a frase do Senhor, eu colho onde eu não plantei. Por isso que eu falei que antes dele começar a ler essa parábola, falou, olha, Deus te deu a capacidade de colher, de
de plantar e colher. Aqui é exatamente o oposto dessa preferência. É aquele que colhe onde não plantou, explora do trabalho e faz dinheiro pelo dinheiro. Exatamente aquilo que é condenado no livro de Mateus inteiro. Em todo o livro de Mateus, fazer dinheiro com dinheiro é condenável. O importante é a vida e não a roupa. É a vida, mais do que um alimento X, Y, Z. Você não pode servir a dois senhores, ou você amará a um e odiará o outro, servirá a um e não servirá, e desprezará o outro. Não pode amar a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um problema no livro de Mateus. E aqui, nesta parábola, tudo é invertido. E a imagem de Jesus é colocada como imagem de alguém, numa metáfora de alguém ruim, de um personagem mau. É o ladrão, é o noivo, e agora esse rico, hiper rico. Então é para chocar, essa é a proposta da parábola. E aí esse hiper rico que colhe onde não plantou, que pega o que não é dele, que faz de tudo, sei o que lá, fica fulo da vida com aquele que é daquele que tinha... não, eu vou fazer outra coisa. Inclusive tem estudiosos que trabalham essa questão de enterrar o dinheiro na terra, né, de ter enterrado o dinheiro, cavado no buraco colocado. Não sei se é isso, vou indicar, mas não necessariamente eu fecho com isso. Indica, inclusive, que poderia ser uma referência àqueles que investiam na produção do camponês, né? Então, beleza. Será como esse rico canalha, que vai cobrar de seus servos. Então, veja, a parábola é para mostrar a posição daquele que vem e que está retornando, que vai cobrar de seu servo. Cobrar de quê? Você multiplicou o que eu te dei ou não? Só que no caso, Jesus não está falando de riqueza, isso é uma parábola, uma metáfora. É uma metáfora para dizer, o evangelho dado foi multiplicado ou não? Aquele que foi incapaz de multiplicar, que preservou para si mesmo, que enfiou na terra, será descartado. E aí agora a gente tem um plot twist dentro da parábola, porque o lance é esse. Aquele que foi zeloso, que não dividiu, que não partilhou aquilo que recebeu, este será posto para fora. E aí a gente aplica isso pra religiosidade, entendeu? Aquele que fala é só no nosso cercadinho, é só fechadinho aqui que você vai ter seu espaço, que não divide a graça que lhe foi dada, que considera ser meritocrático o processo todo. Então, esse daí será posto pra fora. É nesta sequência de parábolas, é nesta sequência de que Jesus é visto como ladrão, Jesus é visto, e não é visto negativamente como ladrão. Neste caso aqui da parábola é positivo, ele é como um ladrão. Ele é como o noivo canalha. Ele é como este rico que não produz um palito, uma agulha. Nos tempos de Jesus, dado que a preocupação das pessoas era ter alimento para todos, produzirem subsistência e garantir a vida das pessoas e não dinheiro pelo dinheiro. Isso é condenável. Condenável na racionalidade antiga, na racionalidade desse povo semita e inclusive na racionalidade grega, se você quiser, que caso você seja tão interessado por filosofia quanto Aristóteles já diferenciava economia de crematística. Crematística é esse cuidado do dinheiro que faz dinheiro e fala isso aqui não é economia. Isso destrói a economia. Economia de verdade pensa outras relações. Feita esta grande volta, já vamos para a fase final aqui da nossa... Sei lá o que a gente vai chamar disso, nós somos espectadores de uma pregação? Nosso react de uma pregação tenebrosa. Eita Deus. Como eu disse, meu equipamento não é muito adequado, eu tô meio travado aí, né? Deixa eu tentar arrumar. Voltei! Aí, show de bola. Tamo junto, bora lá. Você vê a parábola? Vi. You are these servants he's talking about. Vocês são esses servos que ele está falando aqui. When God made you, Quando Deus te fez, he put inside of you Ele colocou dentro de você the ability to do something. a Não é disso que a parábola está falando. habilidade para fazer algo. You don't decide who you are. Você não decide quem você é. You discover who you Você are. descobre quem você é. Look at verse 15. Veja no versículo 15. Let's read verse 15 one more time. Vamos ler o versículo 15 mais uma vez. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. You get your talents based on your ability. Você recebe os seus talentos baseado na sua habilidade ou capacidade. You can't dictate who's got ability. Você não pode ditar quem tem a habilidade ou a capacidade. Some of you have less ability Alguns têm menos habilidade ou capacidade na nossa versão by the design of God. pelo projeto de Deus. Some of you have less interest. Alguns de vocês têm menos interesse. Well, in socialism, Mas em socialismo, they don't Agora eu tô entendendo de onde vem essa paixão pela meritocracia e me preocupo com uma coisa, tá?
Eu tô preocupado com o fato desse cara ter abençoado um nazi para assumir uma posição na secretaria lá. O cara que fez uma propaganda nazista. Fica complicado, hein, meu lindo? É, senhor Kevin Leal. Senhor Kevin Leal, senhor Kevin Leal. Parece que o socialismo vai contra isso? Concordo. A Segunda Guerra Mundial mostrou. Care about ability. Eles não se importam com a habilidade, They care about outcome. mas eles se importam com o retorno que tem. They care about color, class, and gender. Eles se preocupam com cor, classe e gênero. But God said, no. Mas Deus diz não, 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 não. Sim, a preocupação é com a vida das pessoas. E dado o sistema de reprodução que nós temos aqui, colonialista, racista, herdeiro de um processo civilizatório violento, escravagista, desgracento, moralista, homofóbico e tudo mais, nós temos que criar mecanismos para proteger a vida das pessoas. Mas é claro que eu imagino que alguém na posição ideológica que vocês estão aí não vai topar isso, né? The talent you have is based on your ability. O talento que você tem é baseado na sua habilidade. And you have to understand, E é importante que você entenda socialism makes you want to bury your talent. que o socialismo vai querer fazer com que você enterre seu talento. Now, this is going to shock some of you. E isso vai chocar alguns de vocês. Matthew 25, verse 28. Mateus 25, versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. He said he's going to take from the poor, Ele diz que ele vai tirar do pobre, the one they buried in the ground, aquele que enterrou seu talento na terra, and he's going to give it to the guy that had 10 talents. e ele vai dar para o cara que tem 10 talentos. Well, that's not fair. Ah, isso não é justo. We understand God saying, I need this done. Entenda que Deus precisa que isso aconteça, ou seja feito o que tem que ser feito. How many have heard the rich get richer? Quantos já ouviram o ditado que diz que o rico enriquece mais? Porque ele tem capital. Herdou capital. Porque as dinâmicas de exploração, colonização, imperialismo criaram condições para que pessoas concentrassem tanto que pudessem ter capital e não perderem jamais. Quem tem capital não perde. É isso, meu lindo. Mas você vai dizer que foi Deus que fez, né? Deus deu a habilidade do rico ser rico. Do you know why the rich get richer? Sabe por que o rico enriquece mais? Acabei de explicar. Because most of the time, Porque a maioria do tempo, they do it better, Não, faster, and cheaper. não, eles não. fazem melhor, mais rápido e mais barato. Não, isso quem faz é o trabalhador, tá? Isso quem faz é o trabalhador. E o trabalhador faz no processo da produção, de indústria. Assim, tem gente que fica, nossa, vocês viram como a China da noite pro dia começou a inovar e tal, não sei o que lá, pipipi, popopó? Sim. Porque a inovação, as soluções, a melhora da produção, ela não vem do laboratório, como se o cara estivesse numa sala, na garagem, vendo como funcionam as coisas. Ela vem de onde está produzindo. Então, se a fábrica está num lugar, você vai descobrir os caminhos de melhoramento ali nesta fábrica. E concentrou toda a produção naquele território lá, porque o pessoal ficou preocupado com papel, né? Gringo, estadunidense, europeu, sei lá, mas quem quer investir só em dinheiro, fazer dinheiro pelo dinheiro, louco pelo capital, e esquece que é a produção que decide. E aí a produção foi toda para lá, e adivinha onde você consegue arranjar soluções? Solucionar problemas. Trabalhadores realizando suas funções no processo industrial, no processo produtivo. E aí encontra soluções. Mas na cabeça de gente ideologizada, sem cérebro, acaba dando isso. Ah, é o rico que fez. Última vez que eu apertar play nessa desgraça. You want to get money? Você quer receber dinheiro? Find your wealthy place. Ache o seu lugar de riqueza. Get your skills where you can do it. Melhore suas habilidades para que você possa fazê-lo. Do it better, faster, and cheaper. Faça melhor, mais rápido e mais barato. And wealth will come to your door. E a riqueza vai vir para sua porta. How many have heard of the company called Federal Express? Federal Express. Ok. Quantos já ouviram falar de uma companhia chamada Federal Express? How many have heard of Federal Express? Quantos já ouviram falar dessa companhia? Okay. For you to have a package flown from America to Brazil, very expensive. Para você ter um pacote vindo dos Estados Unidos para o Brasil, muito caro. But why do they make money? Mas por que eles fazem dinheiro? Faster. É o mais rápido. It costs 15 times more. Custa 15 vezes mais. But they found the secret of faster. Mas eles acharam o segredo de fazer as coisas rápido. I will pay 15 times more because I need it tomorrow. Eu vou pagar 15 vezes mais porque eu preciso amanhã. Their motto was, if you absolutely, positively have to have it tomorrow. Então o modelo deles é, se você absolutamente, possivelmente precisa para amanhã, They made their money because they did it faster. eles ganharam o dinheiro deles porque eles fazem mais rápido. I have an iPhone. Eu tenho um iPhone. They're the most profitable company in the world. Ah,
capitalista de iPhone. A companhia mais lucrativa no mundo. Why? Por quê? They made it better. Eles De onde você tirou que é mais lucrativo? Bom, tudo bem. fazem melhor. They're innovative. Eles são inovadores. How many have ever eaten at McDonald's? Quantos de vocês já comeram no McDonald's? Is the food good? A comida é boa? Is the food fast? A comida vem rápido? Ah, now we know the secret. Agora a gente sabe o segredo. It's not better, Não é melhor, it's faster. mas é mais rápida. Is anybody hearing me yet? Alguém tá me ouvindo aqui? Amém, manos? You get Acabamos de ouvir um amém para o McDonald's. Eu acho que é o sinal de que nós devemos parar por aqui. Amém, McDonald's, vocês fazem mais rápido. Eu não vou nem comentar sobre o processo de distribuição de produtos, né? E como que a China consegue fazer as coisas muito mais barato que a gente não compra dos Estados Unidos, não, da América. A gente compra de outro lugar, meu lindo. Mas tudo bem, vocês têm o reino umbigo, né? Vocês acham que o mundo gira em torno de vocês, não conseguem perceber outras coisas. Mas bom, aparentemente Deus é capitalista, gosta de comida rápida do McDonald's, fast food. E sofremos aqui. Bom, caso vocês tenham curtido esse conteúdo, essa crítica, a leitura tosca desse nosso camaradinha, ajuda a gente no Apoia-se, tem alguns cursos bacanas também pra você. Dá uma olhadinha, beleza? Seguimos nesta correria todo dia útil, trazendo a boa nova. Trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu, minha gente. Até mais.